A propaganda é só uma das ferramentas do marketing. O cliente deve ser ouvido, sim, deve ser respeitado. Ele compra o significado e a solução por trás dele. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, o seu mercadólogo pessoal, respondendo as perguntas mais intrigantes do marketing. Olha, muita gente ainda acredita que o marketing é só propaganda, mas isso é como dizer que um iceberg é só a pontinha que aparece na superfície. A propaganda é só uma das ferramentas do marketing e não o todo. O marketing envolve entender profundamente as pessoas, suas necessidades, seus desejos e até as dores, que elas muitas vezes nem conseguem explicar. É justamente por isso que empresas como a Netflix não se limitam a fazer anúncios somente. Elas analisam dados de consumo, comportamento e preferências para recomendar exatamente o que você provavelmente vai assistir hoje à noite, né? O marketing ele é muito mais profundo, ele envolve pesquisa de mercado, definição de público-alvo, análise de concorrência, construção de marca, precificação, canais de distribuição e só depois de tudo isso é que vem a comunicação. Pense na Coca-Cola. Quando você vê um comercial da marca, aquilo é só a cereja do bolo. Antes eles estudam hábitos de consumo, desenvolveram embalagens estratégicas, escolheram pontos de venda que maximizam a presença da marca e até ajustaram sabores, sim, de acordo com cada país. Ou seja, marketing é estratégia, é análise, é relacionamento. A propaganda é só vitrine, mas todo o trabalho pesado realmente acontece lá nos bastidores. Essa frase é uma das mais repetidas, olha, mas também é uma das mais mal interpretadas. O cliente deve ser ouvido, sim, deve ser respeitado, deve ser compreendido, mas isso não significa dizer sim tudo, não é? Pense em uma empresa aérea, por exemplo. Se um passageiro exige que o avião decole antes da hora só para atender sua pressa, isso não é possível, não faz sentido algum. Ou então, imagine uma farmácia. Se você exige um remédio sem receita, a empresa não pode simplesmente entregar. Tó, usa. Não é assim, né? Aliás, atender cegamente não só seria ilegal, como até perigoso. Ou então, pense também nos restaurantes fast food. Se um cliente pede algo fora do cardápio, como uma pizza e uma lanchonete de hambúrguer, não adianta insistir. Não vai resolver nada. O papel do marketing é entender a necessidade por trás desse pedido e buscar soluções que realmente façam sentido, né? O cliente tem importância, sim, só que existem regras, existem limites e até segurança em jogo. O que o marketing nos ensina é que essa frase seria mais ou menos assim: o cliente deve ser sempre considerado. Melhor, né? Então, ouvir, entender, interpretar e transformar isso em aprendizado, tá? É justamente daí que surgem inovações, como o atendimento por WhatsApp, que nasceu porque os clientes buscavam agilidade, só que dentro dos parâmetros que a empresa pode oferecer. Olha, essa é outra crença que engana muita gente. O preço baixo pode até atrair no começo, mas dificilmente sustenta um negócio no longo prazo. Acontece o seguinte: quando você compete só por preço, sempre vai aparecer alguém mais barato, e é justamente aí que começa uma guerra sem fim. Veja o exemplo da Apple: ela nunca apostou em preços baixos, muito pelo contrário. Os produtos dela são muito mais caros do que a média. Muito mais caros, aliás, né? Só que o que faz os clientes continuarem comprando é justamente a percepção de valor, o design, o status, a experiência. Ou companhias aéreas low cost, né, em vários países, atraem clientes pelo preço, só que elas convivem com margens super apertadas e um público pouco leal, que muda de empresa na primeira promoção da concorrência, não é? Ou pegue cafeterias. Enquanto alguns vendem café por R$ 3 na padaria, outros, como o Starbucks, vendem por R$ 15. E ainda fazem você se sentir dentro de uma comunidade. Entenda o seguinte: o cliente não compra só um produto, ele compra o significado e a solução por trás dele. Isso mostra que o preço é importante, sim, sem dúvida,
Só que o valor percebido é ainda muito mais poderoso.